aguento mais isto. Não tenho que suportar estas afrontas do meu pai. Mas porquê é que ele tem que dizer estas coisas assim? Será mesmo só para magoar a mãe e a mim? Ah, Zeca, então tu estás a falar sozinho? Espera lá, tu estás triste? Sim. Estou farto de uma situação. Mas que situação? É o teu irmão outra vez? Não, não é o meu irmão, é o meu pai. Então, mas pensei que tudo estava bem com a tua família. As coisas não estão bem. Nunca estiveram bem. A minha mãe não gosta que falemos dos nossos problemas com as outras pessoas. E até tem razão. Mas às vezes precisamos desabafar com alguém. E sabes, eu não aguento mais, estou farta desta situação. Desde que me conheço por gente que ouço sempre as mesmas coisas. Zeca, estás a deixar-me preocupada. Mas então o que é que se passa? Queres partilhar? É muito difícil, sabes? Eu tenho crescido a tentar agradar ao meu pai e eu amo muito. Mas sempre que as coisas não correm como ele quer, ele diz coisas que me magoam muito. Os nossos pais às vezes fazem essas coisas, nos magoam. Sim, quando queremos certas coisas eles não nos dão. Mas eu não estou a falar disso. Zeca, queres partilhar comigo? Ou que está a deixar-te assim tão lá em baixo? Eu vou fugir de casa, Ritinha. O quê? Vais fugir de casa? Sim, ouviste muito bem. Eu não aguento mais. As brigas, o olhar dele sempre que está daquele jeito zangado, parece que vira outra pessoa. Sinto-me a mais. Não estou a perceber, Zeca. O que é que tu estás a querer dizer? O meu pai está sempre a dizer que eu não sou filho dele, que sustenta filhos que não são seus. Isso magoa muito. Claro, Zeca, mas como é que ele pode dizer uma coisa dessas se tu és tão parecido com ele? E a tua mãe, coitada, deve estar de rastos. Nem imaginas como ela fica. Ela tenta esconder-se para não ver que ela está a chorar, mas eu sei que isso a magoa profundamente. Imagino, a tua mãe deve ser uma pessoa com muita coragem. É sim, eu é que não sou. Não estou disposto a continuar a ouvir estas mentiras. Vou fazer uma mala e vou-me embora, não aguento mais. Mas Zeca, vais para onde? Sei lá, talvez ter com os meus avós, em casa que eu não fico. Olha, eu sei que é muito difícil, mas se calhar tens que tentar perdoar o teu pai, orar por ele, para que ele venha a conhecer Jesus e quem sabe, ele perceber que está errado em dizer essas coisas. Achas mesmo? Perdoar o meu pai? Ele tem-me magoado muito, não sei, acho que não consigo. Tu não consegues, mas se pedires a Jesus ele vai ajudar-te a perdoar e isso vai fazer-te muito bem. Talvez, mas neste momento eu só quero ir para casa e fazer uma mala e ir-me embora. Mas Zeca, adeus Ritinha, talvez até nunca mais. Ah Zeca, mas não faças isso Zeca. Claro que eu vou fazer, tenho que me ir embora. Não Zeca. Olá amigos, bem-vindos a mais um Clube de Boas Novas aqui no teu canal. Hoje nós estamos a começar uma nova série de programas que tem como tema Deus cuida de ti. E durante os próximos programas iremos perceber como o nosso Deus maravilhoso cuida de nós nos mínimos detalhes. É tão bom saber que Ele cuida de nós porque nos ama. Então, prepara-te, fica aí com os teus amigos, com a tua família, porque agora é hora de cantar! Não importa o que vai acontecer, não importa o que estiveres a passar, não importa o que eu irei sentir, uma coisa eu sei e sempre saberei, uma coisa sei e sempre saberei. Sei que Deus cuida de mim, em cada detalhe tudo que é de mim. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. E quando não souberes o que fazer, quando estiveres quase a chorar, quando sentires que estás sozinho, uma coisa eu sei e sempre saberei, uma coisa eu sei e sempre saberei. Sei que Deus cuida de ti, em cada detalhe tudo que há de ti. Deus cuida de ti, Deus cuida de ti. Não
dá-nos força para hoje e sempre. Sei que Deus cuida de mim, em cada detalhe, tudo que é de mim. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. Sei que Deus cuida de ti, em cada detalhe, tudo que é de ti. Deus cuida de ti, Deus cuida de ti, Deus cuida de ti, Deus cuida de mim. Oh, que será feito do Zeca? Olá! Zeca! Ah, que bom que estás aqui. Então, como é que tu estás? Estou bem, graças a Deus. Então, o que é que aconteceu? No outro dia estavas tão triste e desanimada a querer fugir? É verdade, mas sabes, segui o teu conselho. Tens estado a orar por toda esta situação e Deus tem colocado amor no meu coração e que devo perdoar o meu pai. Percebi que se fugisse agora de casa era mais um sofrimento para a minha mãe. E o teu pai pediu-te perdão? Não, e acho que nunca o vai fazer. Mas percebi que se quer ter perdão de Deus, devo perdoar também aqueles que me magoam. Ele lê-se na Bíblia. É verdade, lá fala nisso. Olha, então já não vais fugir. Não, eu sei que o que ele diz é mentira. E Deus está a ajudar-me a suportar esta dor. E quem sabe um dia o meu pai compreende que está errado e se arrepende. Que bom, Zeca. Estava a ficar triste por ir perder o meu melhor amigo. Vais ter que aguentar comigo por aqui muito tempo. Que bom! Olha, e tens tempo para nós brincarmos um bocadinho? Claro, foi para isso que eu vim. Então vamos brincar. Vamos lá. Quais são as coisas que te deixam preocupado? O que é que te preocupa? O que é que te deixa inquieto, ansioso? Estamos quase no final do ano letivo, é verdade, e talvez estejas preocupado com as notas que vais ter, se vais passar ou não de ano, talvez estejas preocupado com os casos de Covid que estão a aumentar no nosso país ou com estas doenças que têm surgido nas notícias, como a hepatite nas crianças, a varíola dos macacos. Se calhar também estás preocupada com a situação da guerra na Ucrânia e podes pensar, será que vai haver uma terceira guerra mundial? Ou talvez estejas preocupado com a falta de dinheiro em casa, com os problemas que às vezes podem acontecer em casa, os teus pais que estão sem emprego. Enfim, há muitas coisas que nos deixam preocupados. E quando estamos preocupados, podemos ficar com medo, ansiosos, inquietos, não conseguimos dormir, ficamos sem apetite ou então com muito apetite. Sentir preocupação é normal, faz parte da vida, mas quando as preocupações são demasiadas e não sabemos lidar com toda esta agitação que nós sentimos, toda esta inquietação, isso só vai prejudicar a nossa saúde. Vejam só o que é que a palavra de Deus diz sobre o que é que devemos fazer com as nossas preocupações. E na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz assim: confiai-lhe todas as vossas preocupações, porque Ele tem cuidado de vós. Vamos dizer todos juntos? A Bíblia diz, em 1 de Pedro 5, 7, confiai-lhe todas as vossas preocupações, porque Ele tem cuidado de vós. 1 de Pedro 5, 7. Este versículo ensina-nos que devemos confiar em Jesus, confiar nele todas as nossas preocupações, porque Ele toma conta de nós, Ele cuida de nós. Uma vez, o Senhor Jesus disse aos seus discípulos: estão a ver os pássaros, as aves nos céus? Deus cuida de cada uma delas, dando-lhes os alimentos que elas precisam. E vejam só os lírios, as flores no campo como são lindas. É Deus que veste com aquelas pétalas, deixando-os com aquele aspecto tão bonito e tão especial. Então, não fiquem preocupados com o que vão ter de comida, se vão ter roupa. Deus cuida de vocês. Foram estas palavras que o Senhor Jesus disse aos seus discípulos e continua a dizer-nos hoje. Então, se tu és um discípulo de Jesus, deves fazer o mesmo. Confiar que Jesus está a cuidar de ti em todas as coisas. Ele vai ajudar-te a resolver os teus problemas, vai ajudar-te a lidar com as dificuldades que possas estar a ter na escola, com os teus amigos ou em casa, vai ajudar-te nas tuas inquietações,
vai ajudar-te a lidar com situações que te deixam com medo ou ansioso. Vamos dizer o nosso versículo de hoje? Todos juntos. A Bíblia diz, em 1 de Pedro 5,7, confiai-lhe todas as vossas preocupações, porque Ele tem cuidado de vós. 1 de Pedro 5,7. E agora, como é que nós fazemos isto? Como é que confiamos a Jesus as nossas preocupações? Através da oração, é claro. Então nós precisamos orar e confiar. Primeiro, oramos, contando a Deus o que nos preocupa e como nos sentimos em relação a essas coisas. Segundo lugar, pedimos ajuda a Deus para resolver a situação e dar-nos força para enfrentar o problema, a dificuldade ou o medo que estamos a sentir. Terceiro, vamos confiar que Deus pode fazer desaparecer a situação ou o problema, se for essa a sua vontade, ou então que Ele vai nos dar forças que precisamos para aprender a lidar com essas situações. E em quarto lugar, vamos agradecer a Deus, porque Ele cuida de nós em todos os momentos e em cada detalhe da nossa vida. Então, orando, confiando e percebendo como Deus cuida de nós de uma forma especial. Vamos dizer todos juntos o nosso versículo? A Bíblia diz, em 1 de Pedro 5,7, confiai-lhe todas as vossas preocupações, porque Ele tem cuidado de vós. 1 de Pedro 5,7. Se tu já confias no Senhor Jesus como teu Salvador, então lembra-te que Ele está sempre contigo. Ele nunca vai abandonar-te, nunca vai rejeitar-te, vai sempre cuidar de ti. Sempre que estiveres preocupado ou ansioso com alguma coisa, entrega a Jesus as tuas preocupações em oração e confia, acredita que tudo se vai resolver. Mas se tu ainda não confiaste no Senhor Jesus como teu Salvador, lembra-te que Ele deu a sua vida por ti. Ele amou-te tanto que morreu numa cruz pelos teus pecados e voltou a viver para perdoar-te os teus pecados e dar-te uma nova vida com Deus. Se confiares no Senhor Jesus, se o aceitá-lo como teu Salvador na tua vida, Ele não só vai perdoar os teus pecados e dar-te uma nova vida, uma vida para sempre com Deus, como também vai ajudar-te em todos os momentos, em todas as situações. Ele vai cuidar de ti, dando-te tudo o que precisas. Confia no Senhor Jesus. Novamente vamos dizer o versículo? A Bíblia diz, em 1 de Pedro 5,7, confiai-lhe todas as vossas preocupações, porque Ele tem cuidado de vós. Muito bem, vamos lá ver se tu já aprendeste o nosso versículo. Vamos tapar algumas palavras. Será que vais conseguir? Vamos tapar uma palavra por enquanto. Oh, ok, vamos lá. A Bíblia diz, em 1 de Pedro 5,7, confiai-lhe todas as vossas preocupações, porque Ele tem cuidado de vós. 1 de Pedro 5,7. Ah, mas isto está muito fácil. Vamos tapar mais duas palavras. Ui, bora lá. A Bíblia diz, em 1 de Pedro 5,7, confiai-lhe todas as vossas preocupações, porque Ele tem cuidado de vós. 1 de Pedro 5,7. Vamos tapar mais palavras? Está mais difícil. Vamos conseguir. A Bíblia diz, em 1 de Pedro 5,7, confiai-lhe todas as vossas preocupações, porque Ele tem cuidado de vós. 1 de Pedro 5,7. Muito bem, agora vamos dizer com as palavras todas tapadas, sem palavras. Vamos conseguir. A Bíblia diz, em 1 de Pedro 5,7, confiai-lhe todas as vossas preocupações, porque Ele tem cuidado de vós. 1 de Pedro 5,7. Muito bem! La 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 la. Por que razão tu temes o futuro e o amanhã te faz preocupar? Se Deus das avezinhas tem cuidado, também de ti há de cuidar. Sabe o que precisas, auxílio não negar. Se Deus das avezinhas tem cuidado, também de ti há de cuidar.
Por que razão tu temes o futuro e o amanhã te faz preocupar? Se Deus das avezinhas tem cuidado, também de ti há de cuidar. Sabe o que precisas, auxílio não negar. Se Deus das avezinhas tem cuidado, também de ti há de cuidar. Por que será que estes meus irmãos me tratam assim tão mal? São tão agressivos comigo? Parece até que nem me consideram do grupo deles, nem da mesma família. Assim pensava Jefeté. Não sei se alguma vez já te sentisse rejeitado, posto à parte, como se fosses alguém indesejado e sem valor. Era assim que se sentia o herói da nossa história. Mas por que herói? O que será que ele fez? Bem, Jefeté era um jovem filho de certo homem que se chamava Gileade. Este homem, embora fosse casado, teve uma namorada, isso mesmo, talvez às escondidas. E desta amizade tiveram um filho e puseram-lhe o nome de Jefeté. Bem, parece que a nossa história já começa com um problema, não é mesmo? É verdade. Quando temos uma amizade com alguém e traímos essa amizade com outra pessoa, a Bíblia chama isto de pecado. E o pecado, meus amigos, traz sempre consequências difíceis de resolver e muitos problemas também. E, infelizmente, seja trair uma esposa, ser infiel na amizade com alguém, ou mesmo viver contando mentirinhas, estas coisas são parecidas com todas as outras que nós também fazemos hoje em dia, como mentir, enganar, até humilhar os outros, rejeitar os outros. Tudo isso são pecados que mostram como estamos longe, mas muito longe de agradar a Deus que nos fez e que nos ama. A Bíblia diz que o pecado é um poder maligno que habita em nós e cresce conosco, nos fazendo escolher sempre o que é bom aos nossos olhos, mesmo que seja mal aos olhos de Deus e mal para as pessoas também. A Bíblia diz que tu e eu somos pecadores e não há nada que possamos fazer para mudar isso. Só mesmo um poder muito maior é capaz de vencer a força do pecado em nosso coração. E que poder é este? É o poder de Deus em nós. Deus nos ama e por isso vamos aprender hoje que Deus cuida de nós como não imaginamos. Por isso, não precisamos procurar fazer a nossa própria vontade, mas sim a vontade de Deus. Se o pai de Jefeté soubesse o quanto Deus o amava e cuidava de cada detalhe da sua vida, tenho certeza que ele confiaria mais em Deus e não teria procurado uma outra amizade para atrair o amor da sua esposa. E isto trouxe consequências sérias para Jefeté. Acontece que os seus irmãos, filhos da esposa do seu pai, não gostavam dele. Não gostavam de ter Jefeté como um irmão também, e passaram a chamá-lo de meio-irmão. Isto porque Jefeté era o mais velho entre eles, e eles tinham medo de que quando o pai morresse, passasse a maior parte da herança para Jefeté. E meus amigos, isto acontece ainda hoje. Muitos irmãos se odeiam e nem sequer imaginam que ao dar-nos uma família, Deus está a cuidar de cada um de nós. Nem sequer imaginamos, muitas vezes, o quão importante essa pessoa poderá ser no futuro para nos abençoar. Então, tu que já tens Jesus no teu coração, como teu Salvador, lembra-te disto. Deus cuida de nós como não imaginamos e por isso procura respeitar e aceitar os teus amigos, teus familiares, teus irmãos, pois cada pessoa pode ter um papel muito importante na nossa vida. E os irmãos de Jefeté não faziam ideia do quanto Jefeté seria muito importante para eles. Certa vez, eles tiveram uma grande briga, uma grande confusão dentro de casa. Vai-te embora! Não te queremos aqui! És pavo ou o quê? Não vês que estás a incomodar? Pira-te daqui, ô bastardo! Não és o nosso irmão! Bem,
A Bíblia diz que Jefté, ao perceber como seus irmãos o odiavam, fugiu, foi embora para bem longe. Imagino que ele deveria estar a sentir-se sozinho, sem amigos, sem família, sem casa. Mas será que Deus estava a cuidar dele mesmo assim? Claro que sim! O amor de Deus por nós é tão verdadeiro e puro que Ele nos ama. Ele ama-nos como nós somos. Mesmo sendo nós maus, mesmo nós não o conhecendo bem. Talvez seja o teu caso. Poderias dizer assim: eu não conheço a Deus, nem acredito nele. O que eu posso dizer para ti, meu amigo, é que mesmo assim Deus continua a cuidar de ti. Como não imaginas? Deus cuida de ti mesmo que tu não percebas, pois Ele ama-te. Deus promete na sua palavra que ainda que uma galinha se esquecesse dos seus filhotinhos, coisa que é muito difícil acontecer, Deus diz que jamais se esquecerá de nós. Deus sabia muito bem para onde Jefté se tinha ido esconder. Deus estava lá com ele. Por isso mesmo, tu também, ainda que te sintas rejeitado, ou abandonado, ou traído, ou injustiçado, Deus jamais te rejeitará, jamais te abandonará. Ele diz na sua palavra: de maneira nenhuma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Deus ama-nos com um amor eterno. Bem, e se tu te sentes rejeitado, lembra-te que Jesus também foi rejeitado pelos seus irmãos. Ele sabe o que tu sentes, porque ele foi abandonado e traído pelos seus amigos. Por isso que Jesus, nestas horas, ele sabe exatamente o que estás a sentir. Ele sabia o que Jefté estava a passar e por isso estava a cuidar dele também. Bem, logo Jefté conheceu jovens que também se sentiam rejeitados, mas que precisavam também de amor. Eles eram maus e pecadores como toda a gente, mas quando conheceram a Jefté, tornaram-se grandes amigos, protegiam-se uns aos outros. Juntos tornaram-se grandes guerreiros, invencíveis. Jefté agora já não estava mais sozinho, Deus estava a cuidar dele. Acontece que naquele tempo, no país onde eles moravam, houve um rei muito mau, um rei guerreiro, que resolveu desafiar o povo da família de Jefté, que fazia parte do povo de Deus. Quando os sábios e os chefes da tribo da família de Jefté souberam disto, ficaram cheios de medo. Mas eles também souberam que Jefté se tinha tornado num grande guerreiro. E o que é que vocês imaginam que eles decidiram fazer? Sim, eles foram correndo pedir ajuda ao seu meio-irmão, justamente aquele que tinha sido maltratado e expulso de casa. Eles pediram ajuda a Jefté e disseram: por favor, Jefté, esqueças o mal que te fizemos e venha ajudar-nos. Bem, era uma boa ocasião para Jefté vingar-se, não é mesmo? O que vocês acham que ele iria fazer? Sabem, procurar a vingança não é bom. É um pecado contra Deus. Vingar-se dos outros mostra o quanto não confiamos nos cuidados de Deus por nós. Deus está atento a cada coisa que acontece na nossa vida e usa cada situação ou experiência para mostrar o seu amor e cuidado por nós. Era o que estava a acontecer. Afinal, essa era uma boa altura para Jefté ver que, finalmente, ele também tem valor, era alguém especial e poderia ser usado por Deus para ajudar a livrar da morte os seus irmãos. Olha que boa oportunidade! E tu aí, amigo, que já tens Jesus no teu coração, saibas que Deus cuida de ti. Quando te sentires uma pessoa sem valor ou rejeitada, se reparares bem, vais ver que Deus te dará oportunidades de mostrares aos outros o teu verdadeiro valor. Isto porque Ele cuida de nós como não imaginamos. Pelo menos, Jefté não fazia ideia que um dia teria a oportunidade de mostrar aos outros o seu verdadeiro valor. Depois de fazerem um acordo, Jefté orou a Deus e pediu-lhe ajuda. E, juntamente com seus companheiros, com muita coragem, foram defender o povo da sua família.
Foram falar com o rei para o impedir de lutar, para que ele desistisse da ideia de fazer uma guerra sem necessidade. Mas vocês acham que o rei desistiu? Nem um pouco. Foi então que disse Jefté ao rei: Por que queres lutar comigo, ó rei? Que fiz eu contra ti? Não te esqueças de quem nós somos. Somos o povo que venceu o grande faraó do Egito e todos os outros reis. Não será bom para ti lutar contra nós. Mas o rei não deu ouvidos aos conselhos de Jefté e partiu para a luta. Sabe, meus amigos, o que aconteceu? A Bíblia diz que o Espírito do Senhor encheu de poder o exército de Jefté. E antes que o rei sequer piscasse os olhos, todo o seu exército tinha sido derrotado. Jefté lutou e venceu contra 20 cidades e tornou-se o grande herói do povo de Deus. Isso está escrito no livro de Juízes, no capítulo 11. Na verdade, o verdadeiro herói foi o Espírito de Deus, que encheu de poder o coração de Jefté para livrar o seu povo da morte. Sabem, na nossa vida há uma grande batalha que temos que travar, que é a batalha contra o pecado. O pecado que nos pode levar à morte também, como a Bíblia diz. A Bíblia diz, porém, nós já temos a vitória. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 57, está escrito: graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, foi Jesus que disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me deu poder para libertar os escravos e os que vivem em sofrimento e trazer salvação a toda a gente. E isto aconteceu quando o Senhor Jesus, o perfeito Filho de Deus, morreu na cruz em nosso lugar e ressuscitou para trazer paz e perdão para cada criança que confiar nele e o aceitar como Salvador. Como Deus cuidou de Jefté e usou a sua vida para trazer paz e salvação ao seu povo. Bem, Jefté apenas confiou em Deus e nos seus cuidados por ele. E tu, então? Vais continuar sem confiar nos cuidados de Deus por ti? Acredito que não. Será que preferes agora dizer assim: Senhor, eu confio em ti, cuida de mim, da minha família também? Se quiseres confiar em Deus hoje, então convida-o para ser o teu Salvador. Faz esta oração aí. Querido Deus, obrigado porque tu me amas. Eu sei que estou longe de ti por causa dos meus pecados, mas eu não quero continuar vivendo assim. Vem cuidar de mim, quero confiar em ti. Eu recebo Jesus no meu coração porque eu acredito que Ele é o Filho de Deus e Ele pode perdoar os meus pecados também. Amém. Bem, antes de terminar, deixo-te um desafio. Já tens Jesus no teu coração, mas precisas experimentar o cuidado dele por ti? Então, amigo, fica atento durante esta semana, todos os dias. Deus te dará boas oportunidades para veres o quanto Ele tem cuidado de ti, seja em casa, seja na escola, em qualquer lugar. Então, confie em Deus e até a próxima semana. Boa tarde, bem-vindos à nossa oficina. Hoje nós vamos fazer um soldado e para fazer o soldado nós vamos precisar do seguinte material: um rolo de papel de cozinha, ou então podes fazer com um pedaço de cartolina e agrafar o tamanho do rolo que tu queres, porque não vai ser preciso o rolo de cozinha todo. Portanto, eu vou fazer com este. Vais precisar de feltro verde, também pode ser com cartolina ou com eva, verde e preto, e um pedacinho de eva cor de pele. Então a primeira coisa que precisas fazer é baixar os moldes que estão em PDF e passá-los para o material que tu queres fazer. Vamos fazer então? Bom, já temos tudo a postos, então agora vamos passar ao processo de colar e eu vou usar cola quente. Vocês têm que ter cuidado para não se queimarem. Peçam ajuda a um adulto. Vamos tentar deixar de maneira uma margem para cima e para baixo para depois não faltar, porque
porque tem tendência de ir subindo no lado. Depois já paramos. Começam a ver, começa a fugir. Então temos de ter atenção. Para chegarmos ao fim do rolo e a gente ter o rolo todo coberto. Vamos sobrepor um bocadinho e cortamos o resto. Vamos colar o chapéu. Eu estou a usar olhinhos destes plásticos, mas vocês podem desenhar sem problema nenhum. Vou usar um lápis de cera para fazer a boca. Temos que carregar um bocadinho. E agora já podemos colar a cabeça. Escolhemos o lado melhor, portanto deixamos para trás esta parte e colamos a cabeça aqui. Então, depois de colarmos os braços, agora vamos dar-lhes um jeitinho assim aqui, vamos colar também. Vamos colar aqui, assim um. E agora falta só os sapatos. Vamos colar aqui. E chegamos ao final de mais um programa. É verdade, o tempo passou a correr, mas espero que tenhas gostado. Durante a semana, tu já sabes, podes aceder ao nosso site espaçoaventura.com e fazer muitas aventuras que te ajudam a conhecer mais o nosso Deus maravilhoso. Então, podes tê-lo como aplicativo no teu telemóvel, podes ver no computador, podes ver também os outros programas que já temos colocado aqui no YouTube, porque o importante é conhecer cada vez mais o nosso Deus, sabendo que Ele cuida de ti de uma forma especial. Então, até ao próximo programa!